Que neste exato momento, onde quer que você esteja, a presença do Deus Altíssimo envolva o seu coração como um abraço que você não recebe há muito tempo. Talvez você esteja cansado de tentar manter a família unida quando tudo parece querer desmoronar. Cansado de ser forte por fora e frágil por dentro. Cansado de orar sozinho enquanto os outros parecem não perceber o peso que você carrega. Respire agora. Respire profundamente. Solte o ar devagar, como se estivesse soltando também as preocupações que apertam o seu peito. Este não é apenas mais um momento de oração. Este é um refúgio, um lugar seguro onde você pode abaixar as defesas, onde você não precisa fingir que está tudo bem, onde Deus vê o que ninguém vê. Pai amado, nós entramos agora na Tua presença trazendo aquilo que mais dói, a nossa família. O Senhor conhece cada detalhe da nossa casa. O Senhor viu as discussões que ninguém mais viu. O Senhor ouviu os silêncios que gritam. O Senhor percebeu as lágrimas escondidas no travesseiro. O Senhor sabe da preocupação constante com os filhos, do medo de perdê-los para caminhos perigosos, da ansiedade quando o telefone toca tarde da noite, da culpa por erros do passado, da sensação de fracasso quando o casamento esfria, da angústia quando as contas se acumulam. Hoje, Pai, nós não viemos com discursos prontos, viemos com o coração aberto, porque a verdade é que existem famílias aqui que estão lutando em silêncio. Existem pais que fingem firmeza, mas têm medo do futuro. Existem mães que oram de madrugada pedindo proteção para filhos que parecem distantes demais. Existem casamentos que ainda moram na mesma casa, mas já não conversam como antes. Existem irmãos que não se falam, feridas antigas, palavras que nunca foram curadas, ressentimentos que cresceram como muros invisíveis. E talvez você esteja pensando agora: será que ainda há esperança para a minha casa? Respire novamente, porque sempre há. Imagine agora sua casa sendo envolvida por uma luz suave. Não é uma luz comum, é uma luz que traz paz. Ela entra pelas janelas, percorre os corredores, toca cada quarto, envolve cada pessoa que mora aí. Essa luz não acusa, ela restaura, ela não aponta erros, ela cura memórias. Pai, nós te entregamos agora cada ambiente da nossa casa. A sala onde houve discussões, o quarto onde houve choro, a cozinha onde o silêncio pesou. Transforma esses lugares em altares de reconciliação. Senhor, nós reconhecemos que sozinhos não conseguimos. Nós tentamos resolver com palavras duras, tentamos controlar situações, tentamos impor força, mas hoje escolhemos entregar o filho que está distante, entregar o casamento que está frio, entregar a preocupação financeira, entregar o medo da doença, entregar a ansiedade que nos rouba o sono. Visualize agora você segurando tudo isso nas mãos. Veja o peso, veja o cansaço. Agora imagine uma cruz diante de você. Coloque ali, não parcialmente, coloque tudo. Porque há um Deus que carrega o que você não consegue mais carregar. Pai, nós declaramos que esta família pertence ao Senhor, esta casa pertence ao Senhor, este casamento pertence ao Senhor, esses filhos pertencem ao Senhor. E mesmo quando o medo tenta nos convencer do contrário, nós escolhemos confiar. Senhor, começa agora uma obra de cura profunda. Cura nas palavras, cura nos pensamentos, cura nas atitudes, cura nas memórias, cura nos traumas que vieram de gerações passadas. Que toda herança de violência, vício, abandono e fracasso seja interrompida hoje. Que uma nova história comece, uma história de reconciliação, de diálogo restaurado, de abraço sincero. Pai, visita aquele filho que está distante. Vai onde nós não podemos ir. Fala ao coração dele quando ninguém estiver por perto. Protege dos perigos invisíveis.
Desvia das amizades erradas. Planta no coração saudade da casa, saudade da presença, saudade do amor. Senhor, toca também o casamento que está frio. Quebra o orgulho, quebra o silêncio pesado. Restaura o olhar, restaura o toque, restaura a admiração. Onde houve palavras duras, planta palavras de vida. Onde houve desprezo, planta respeito. Onde houve distância, planta proximidade. Pai, traz prosperidade à família, mas não apenas financeira, prosperidade emocional, prosperidade espiritual, prosperidade no diálogo, prosperidade na união. Abre portas de trabalho, traz oportunidades inesperadas, dá sabedoria para administrar recursos, remove o medo constante da escassez, porque o Senhor é pastor, e quando o Senhor guia, nada falta. Pai, traz livramento, livramento de acidentes, livramento de enfermidades graves, livramento de más influências, livramento de decisões precipitadas, livramento de armadilhas invisíveis. Que anjos sejam enviados agora para guardar cada membro desta família, que o medo que estava instalado no coração comece a se dissolver. Sinta agora seu peito mais leve, sinta sua respiração mais tranquila, sinta que você não está sozinho nessa batalha. Se esta oração está tocando o seu coração, escreva dentro de você: eu entrego, porque entrega gera descanso. E descanso gera paz, e a paz gera clareza. Pai, nós continuamos nessa jornada agora. Ainda há mais para ser restaurado. Ainda há mais para ser curado. E nós permanecemos aqui, confiando, porque quando colocamos nossa família em Tuas mãos, estamos colocando no lugar mais seguro que existe. Pai amado, à medida que continuamos nesta presença, nós começamos a perceber que muitas das dores da nossa família não nasceram hoje. Algumas começaram anos atrás. Palavras que foram ditas em momentos de raiva, decisões tomadas em tempos de imaturidade, silêncios prolongados que criaram abismos. E às vezes o que mais dói não é o que aconteceu, é o que nunca aconteceu. O abraço que não veio, o pedido de desculpas que nunca foi feito, a conversa que foi adiada tantas vezes que acabou se perdendo. Senhor, o Senhor conhece a raiz. E hoje nós não queremos apenas tratar os sintomas, queremos cura profunda, cura na raiz, cura nas memórias que ainda doem quando são lembradas, cura nas cenas que voltam à mente durante a madrugada, cura na culpa que sussurra. Você poderia ter feito diferente. Pai, há pessoas aqui carregando um peso silencioso. Pais que se culpam por não terem sido mais presentes. Mães que se perguntam onde erraram. Filhos que cresceram tentando provar valor. Cônjuges que já não sabem como recomeçar. E por fora parece tudo normal, mas por dentro há um cansaço acumulado. Uma tensão constante, um medo de que a família se quebre de vez. Senhor, nós colocamos diante de Ti esse medo, o medo da separação, o medo da perda, o medo de uma notícia ruim, o medo de que algo irreversível aconteça. Respire fundo agora. Perceba que você não precisa carregar esse medo sozinho. Imagine esse medo como uma pedra pesada nas suas mãos. Sinta o peso. Agora veja o Senhor estendendo as mãos. Ele não está apressado. Ele não está irritado, Ele está presente. Coloque essa pedra nas mãos dele. Deixe, solte. Pai, nós entregamos também a ansiedade financeira, a pressão das contas, o medo do desemprego, a insegurança do amanhã. Quantas noites em claro pensando como eu vou sustentar minha casa? Quantas vezes o sorriso foi forçado para não preocupar os filhos? Senhor, Tu és o Deus que vê, Tu és o Deus que provê. Nós pedimos sabedoria, criatividade, oportunidades, portas que ninguém pode fechar. Que a prosperidade chegue como fruto de direção divina, que o trabalho seja abençoado, que o esforço seja recompensado, que haja estabilidade, mas, acima de tudo,
que haja confiança. Pai, nós também te pedimos cura física. Quantas famílias vivem sob a sombra de um diagnóstico? Quantos corações estão apreensivos esperando resultados de exames? Quantas dores físicas têm afetado a paz dentro de casa? Senhor, visita cada corpo enfermo, toca onde dói, toca onde os médicos não conseguem alcançar. Restaura células, fortalece o sistema imunológico, dissolve inflamações, remove aquilo que não deveria estar ali, mas toca também as enfermidades invisíveis, depressão, ansiedade, crises de pânico, tristeza profunda, insônia. Há pessoas aqui que deitam o corpo, mas não conseguem descansar a mente. Pai, acalma agora a mente, acalma os pensamentos acelerados, que o quarto volte a ser lugar de descanso, que a noite volte a ser tempo de paz. Senhor, nós também oramos pelo livramento da nossa família. Livra de acidentes, livra de decisões impulsivas, livra de caminhos errados, livra de amizades que afastam, livra de propostas que parecem boas, mas escondem armadilhas. Que cada passo seja guardado, que cada escolha seja iluminada, que cada porta aberta seja confirmada por Ti. Pai, entra agora nas conversas que ainda vão acontecer. Entra nas reuniões, entra nas decisões importantes, entra nos conflitos que ainda serão resolvidos. Prepara o coração de cada membro da família, amolece o que está endurecido, quebra o orgulho, quebra a resistência, quebra a frieza e planta humildade, planta compreensão, planta empatia. Senhor, que dentro desta casa haja diálogo saudável, que as palavras deixem de ser armas e passem a ser pontes, que o tom de voz seja transformado, que o olhar seja restaurado, que o respeito volte a ocupar o lugar que perdeu. Pai, há também filhos que estão enfrentando batalhas que os pais nem imaginam, pressão social, comparações, influências digitais, confusão de identidade, medo de não serem suficientes. Senhor, protege a mente deles, protege o coração, que eles saibam quem são, que não precisem buscar validação em lugares perigosos, que sintam amor dentro de casa, que encontrem apoio, que encontrem direção. Pai, cria dentro desta família um ambiente de segurança emocional, onde ninguém precise fingir força, onde seja permitido chorar, onde seja permitido pedir ajuda, onde seja permitido recomeçar. Se você sente que essa parte da oração está tocando algo profundo dentro de você, diga no silêncio do seu coração: Senhor, cura a minha casa, porque estamos apenas começando a tocar nas camadas mais profundas. Ainda há libertação, ainda há restauração mais intensa, e juntos vamos continuar avançando. Pai querido, à medida que avançamos nesta jornada, sentimos que algo começa a se mover dentro de nós. Porque não é apenas a família que precisa de cura, às vezes somos nós. Somos nós que carregamos traumas antigos. Somos nós que reagimos com dureza porque fomos feridos. Somos nós que levantamos muros porque aprendemos a nos proteger. E hoje, diante de Ti, nós reconhecemos: precisamos ser restaurados por dentro para que nossa casa seja restaurada por fora. Senhor, visita agora as nossas memórias. Volta conosco para aquele momento que ainda dói, aquela discussão que deixou marcas, aquela perda que nunca foi completamente superada, aquela traição, aquela palavra que ecoa até hoje, não para nos fazer reviver a dor, mas para arrancar o veneno que ainda ficou. Imagine agora que você está segurando uma caixa. Dentro dela estão lembranças difíceis, culpa, vergonha, frustração, raiva contida. Agora veja Jesus diante de você. Ele olha para você com compaixão, não com julgamento. Ele estende as mãos e diz: confia em mim. Coloque essa caixa nas mãos dele. Ele sabe o que fazer com aquilo que você não sabe mais como lidar. Pai, nós quebramos agora ciclos familiares que se repetem há gerações.
ciclos de agressividade, ciclos de abandono, ciclos de vício, ciclos de traição, ciclos de pobreza emocional. Hoje nós dizemos: chega, que esta geração seja diferente, que nossos filhos contem uma história diferente, que nossos netos vivam uma realidade diferente, que aquilo que nos feriu não se torne herança para quem vem depois. Senhor, restaura também a nossa identidade como pais, mães, filhos, cônjuges. Quantas vezes o inimigo tentou nos convencer de que somos incapazes? Quantas vezes ouvimos dentro da mente: você falhou, você não é suficiente, você estragou tudo. Pai, silencia agora essa voz, porque a tua voz diz: eu estou restaurando. A tua voz diz: ainda há tempo. A tua voz diz: eu faço novas todas as coisas. Senhor, há famílias aqui que vivem sob constante tensão. Qualquer pequena coisa vira conflito, qualquer desacordo vira tempestade. Mas hoje pedimos: muda o clima espiritual desta casa. Que a atmosfera pesada seja substituída por leveza. Que o ambiente carregado seja transformado em paz. Que o lar volte a ser lugar de descanso, não de batalha. Pai, entra agora nos corações endurecidos. Talvez haja alguém na família que não quer ouvir, que não quer ceder, que guarda mágoas antigas como se fossem tesouros. Senhor, toca essa pessoa agora. Amolece o coração, desarma as defesas, mostra que perdoar não é perder, é libertar-se. E enquanto oramos pela cura emocional, nós também declaramos livramento espiritual. Que toda influência negativa que tentou se infiltrar nesta casa seja removida. Que toda palavra lançada em forma de maldição seja anulada. Que toda energia de confusão seja dissipada pela luz da tua presença. Que o ambiente desta família seja guardado, protegido, selado. Pai, traz discernimento espiritual. Que possamos perceber o que é saudável e o que não é. Que possamos reconhecer quando algo não vem de ti. Que decisões sejam tomadas com sabedoria. Que conversas difíceis sejam conduzidas com maturidade. Senhor, coloca anjos ao redor desta casa. Anjos nas entradas, anjos nas saídas, anjos guardando os caminhos dos filhos, anjos protegendo o trajeto para o trabalho, anjos livrando de acidentes invisíveis. Que livramentos aconteçam sem que sequer saibamos. Que perigos sejam desviados antes mesmo de se aproximarem. Pai, restaura também os sonhos que foram abandonados. Quantas famílias vivem apenas sobrevivendo, sem alegria, sem projetos, sem esperança? Senhor, reacende sonhos saudáveis, mostra novos caminhos, abre novas perspectivas. Que a prosperidade não seja apenas material, mas integral. Prosperidade na comunicação, prosperidade na saúde, prosperidade na fé, prosperidade na união. E agora, neste momento, nós começamos a nos aproximar de algo mais profundo, uma entrega mais intensa, um ponto de transformação maior. Respire profundamente, sinta o ambiente ficando mais leve. Sinta que algo está sendo reorganizado no invisível. Ainda não chegamos ao ápice, mas estamos caminhando para ele. Continue comigo, continue confiando, porque o que Deus está começando aqui, Ele vai completar. Pai Santo, agora chegamos a uma região mais profunda do nosso coração. Não é mais apenas sobre problemas externos, é sobre rendição. Porque há coisas que tentamos resolver com controle, há situações que tentamos administrar com força, há conflitos que tentamos vencer com argumentos. Mas hoje entendemos, a transformação verdadeira começa quando soltamos. Senhor, nós soltamos a necessidade de ter razão o tempo todo. Soltamos o desejo de controlar cada passo dos nossos filhos. Soltamos a obsessão de resolver tudo sozinhos. Soltamos o medo de parecer fracos. Respire fundo. Imagine agora suas mãos fechadas com força. Dentro delas estão as expectativas, as cobranças, os planos que não aconteceram como você queria.
Agora, lentamente, abra essas mãos. Deixe cair. Deixe no chão aquilo que você não pode carregar. Veja o Senhor recolhendo cada pedaço da sua frustração. Nada se perde nas mãos dele. Pai, nós reconhecemos que algumas crises na nossa família foram oportunidades disfarçadas, oportunidades de amadurecer, de aprender a dialogar, de perceber o que realmente importa, mas no meio da dor nós só vimos caos. Hoje pedimos, transforma caos em crescimento, transforma conflito em aprendizado, transforma crise em fortalecimento. Senhor, nós queremos construir uma família que te honra, não perfeita, mas sincera, não impecável, mas humilde. Uma casa onde o perdão seja praticado com frequência, onde o orgulho não tenha espaço para criar raízes, onde o erro não seja sentença definitiva, mas ponto de recomeço. Pai, traz cura nos relacionamentos quebrados. Talvez haja alguém que você não fala há meses. Talvez haja uma distância que começou pequena e cresceu. Talvez exista um mal-entendido que nunca foi esclarecido. Senhor, dá coragem para o primeiro passo, dá humildade para pedir perdão, dá maturidade para ouvir, dá graça para recomeçar. E enquanto falamos de cura, nós também falamos de prosperidade, mas não aquela prosperidade superficial. Falamos de prosperidade que nasce da paz, prosperidade que nasce da união, prosperidade que nasce da direção certa. Pai, alinha os nossos passos. Se há decisões erradas sendo consideradas, mostra claramente. Se há oportunidades corretas sendo ignoradas por medo, confirma com paz. Que esta família caminhe sob tua direção. Senhor, nós também te pedimos livramento de acidentes emocionais. Palavras impensadas, reações impulsivas, mensagens enviadas no calor do momento, atitudes que machucam profundamente. Coloca um freio santo antes das explosões. Coloca sabedoria antes das respostas. Coloca silêncio quando o silêncio for melhor que o confronto. Pai, protege também os lares contra influências externas destrutivas, comparações que geram inveja, expectativas irreais que geram frustração, pressões sociais que afastam os valores da família, que nossa casa não seja guiada por padrões do mundo, mas por princípios eternos. Senhor, fortalece o casamento, que marido e mulher voltem a ser parceiros, que haja cumplicidade, que haja respeito mútuo, que haja admiração renovada, que o amor amadureça em vez de esfriar. Pai, fortalece também os pais, que não eduquem apenas com regras, mas com exemplo, que saibam ouvir, que saibam orientar, que saibam abraçar, e fortalece os filhos, que tenham sabedoria para escolher amizades, que tenham coragem para dizer não ao que destrói, que tenham identidade firme. Senhor, nós estamos nos aproximando de um momento decisivo nesta oração, um momento de declaração, um momento de ruptura. Mas antes disso, queremos afirmar algo. Confiamos em Ti, mesmo quando não vemos, mesmo quando não entendemos, mesmo quando parece demorar. Confiamos. Se neste instante você sente que algo está sendo reorganizado dentro de você, coloque a mão sobre o coração. Sinta o batimento. Isso é vida. Isso é oportunidade de recomeço. E estamos caminhando para um ponto de transformação mais profundo. Prepare o seu espírito, porque o que será declarado a seguir marcará um novo ciclo para a sua família. Pai Todo-Poderoso, agora entramos no momento da declaração. Até aqui nós entregamos, nós reconhecemos, nós choramos. Nós soltamos pesos, mas agora nos posicionamos, não em arrogância, não em orgulho, mas na autoridade que vem de sermos teus filhos. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos que esta família não será destruída, não será fragmentada pelo orgulho, não será consumida pela frieza, não será dominada pelo medo. Toda tentativa de ruptura é interrompida agora.
Toda força que tentou dividir é enfraquecida agora. Toda influência que tentou confundir é dissipada agora. Pai, nós declaramos que esta casa é território de paz, que este lar é ambiente de reconciliação, que este casamento é protegido, que estes filhos são guardados, que esta família é conduzida pelo Senhor. Onde havia ameaça de separação, declaramos restauração. Onde havia ameaça de vício, declaramos libertação. Onde havia ameaça de doença, declaramos cuidado divino. Onde havia ameaça de falência, declaramos provisão. Agora, respire profundamente. Sinta que algo está sendo quebrado no invisível. Como correntes se desfazendo, como nós sendo desatados. Senhor, nós rompemos agora ciclos de palavras destrutivas. Nunca mais esta casa será marcada por frases que ferem profundamente. Nunca mais será normal gritar. Nunca mais será aceitável humilhar. Nunca mais será rotina ignorar. Declaramos um novo padrão. Um padrão de honra. Um padrão de escuta. Um padrão de respeito. Pai, nós quebramos agora a cultura do silêncio que machuca. Que conversas difíceis sejam enfrentadas com maturidade. Que o medo de falar seja substituído por coragem amorosa. Que a comunicação seja restaurada. Senhor, declaramos prosperidade sobre esta família, mas prosperidade com equilíbrio. Prosperidade com sabedoria. Prosperidade que não afasta, mas une. Que o dinheiro não seja motivo de briga. Que a falta não gere desespero. Que a abundância não gere arrogância, que haja contentamento e crescimento saudável. Pai, declaramos livramento contínuo, livramento nas estradas, livramento nas decisões financeiras, livramento nas amizades dos filhos, livramento nas oportunidades que parecem boas demais, livramento nas palavras que poderiam destruir reputações. Que esta família seja guardada de armadilhas visíveis e invisíveis. Senhor, se houver alguém planejando algo contra esta casa, que seja frustrado. Se houver caminhos perigosos sendo traçados, que sejam interrompidos. Se houver situações que poderiam gerar dor futura, que sejam bloqueadas agora. Porque confiamos que o Senhor vai à frente. Pai, declaramos cura emocional profunda. Que traumas não governem reações, que feridas antigas não determinem o presente, que lembranças dolorosas percam força, que o perdão seja possível. E agora, neste momento mais intenso, nós afirmamos: esta família pertence a Deus. Este lar está sob proteção divina. Este casamento está sob cuidado celestial. Estes filhos têm destino guardado. Nenhuma força contrária terá a palavra final. Nenhum diagnóstico terá a palavra final. Nenhuma crise financeira terá a palavra final. A última palavra vem do Senhor. Sinta agora esse momento como um marco, como se uma linha estivesse sendo traçada, antes e depois, antes do medo dominar, depois da confiança assumir, antes da tensão constante, depois da paz estabelecida. Pai, nós selamos agora esta declaração com fé e começamos lentamente a descer dessa intensidade, porque após a declaração vem o descanso, após a batalha vem a paz, após o clamor vem o silêncio restaurador. Respire novamente, sinta a diferença dentro do seu peito. Ainda há mais para consolidar, mas o ponto de ruptura já aconteceu. Pai amado, agora que a declaração foi feita, que as palavras foram liberadas e que a autoridade espiritual foi afirmada, nós entramos em um lugar mais profundo, o lugar do descanso, porque não adianta declarar vitória e continuar vivendo em estado de guerra interior. Hoje escolhemos descansar em Ti. Respire lentamente. Inspire e solte o ar devagar. Sinta como se o ambiente ao seu redor estivesse mais leve, como se o peso que estava nos seus ombros tivesse diminuído, porque quando entregamos de verdade, algo muda. Senhor,
ensina esta família a viver em paz diária, não apenas em momentos de oração, mas no café da manhã, no trânsito, nas conversas simples, nos pequenos conflitos. Que a paz não seja um evento raro, mas um estado constante. Pai, que haja paciência renovada dentro deste lar. Que antes da irritação venha compreensão. Que antes da crítica venha empatia. Que antes do julgamento venha escuta. Que cada membro da família se sinta visto, ouvido, valorizado. Senhor, que a prosperidade que pedimos não traga apenas recursos, mas equilíbrio. Que haja tempo de qualidade, que haja risos na sala, que haja conversas sinceras, que haja memórias felizes sendo construídas. Porque de que adianta ganhar o mundo e perder o vínculo dentro de casa? Pai, visita agora os momentos futuros desta família, a próxima conversa difícil, o próximo desafio financeiro, a próxima decisão importante. Vai à frente, prepara o caminho, remove obstáculos invisíveis, ilumina o que precisa ser visto. E quando surgirem dificuldades, porque elas surgirão, que esta família se lembre deste momento, se lembre que foi aqui que escolheu confiar, que foi aqui que decidiu não desistir. Senhor, traz também cura na rotina, porque às vezes não é uma grande crise que desgasta, é o acúmulo do pequeno, a repetição do estresse, a falta de descanso, o cansaço contínuo. Pai, organiza a rotina, ensina a dizer não ao excesso, ensina a priorizar o que realmente importa. Que esta casa não seja dominada pela correria, mas guiada pela sabedoria. Senhor, fortalece o coração daquele que tem sido o sustentáculo emocional da família. Aquela pessoa que absorve as tensões, que escuta todos, que tenta manter equilíbrio, mas que raramente é cuidada. Pai, cuida dela agora, renova forças, restaura a alegria, dá ânimo novo. Que ela não se sinta sozinha na responsabilidade, porque Tu estás sustentando o que ela tenta sustentar. E agora, imagine sua família reunida, talvez em volta de uma mesa, talvez em um momento simples. Veja os rostos, veja as imperfeições, veja também o potencial, veja a possibilidade de uma nova fase. Não uma família perfeita, mas uma família que aprende, que cresce, que amadurece. Pai, sela agora essa visão no coração de quem ora. Que essa imagem substitua o medo constante de perder tudo. Que essa imagem substitua os cenários negativos que a mente insiste em criar. Senhor, que o futuro desta casa seja marcado por estabilidade, por equilíbrio, por crescimento saudável, por testemunhos de livramento, por histórias de superação. Que esta família conte no futuro. Houve um momento em que tudo poderia ter se quebrado, mas Deus interveio. E enquanto a paz se estabelece, nós nos aproximamos da aplicação viva da Tua palavra. Porque é nela que encontramos direção para manter aquilo que foi restaurado. Prepare o coração, porque agora vamos mergulhar na promessa que sustenta famílias em tempos de incerteza. Pai amado, agora nos aproximamos da Tua palavra como quem se aproxima de uma fonte no deserto, porque depois da declaração, depois da rendição, precisamos de fundamento. E o fundamento da família não pode ser apenas emoção. Precisa ser promessa. Senhor, nós nos lembramos do que está escrito no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pai, que esta verdade entre profundamente no coração desta casa. Se o Senhor é pastor, então não estamos perdidos. Se o Senhor é pastor, então há direção. Se o Senhor é pastor, então há provisão. Nada nos faltará. Não faltará pão, não faltará sabedoria, não faltará consolo, não faltará força para continuar. Mesmo quando andarmos pelo vale da sombra da morte, mesmo quando o diagnóstico assustar, mesmo quando a crise financeira apertar, mesmo quando o conflito parecer insuportável, nós não temeremos, porque Tu estás conosco. A Tua vara nos protege, o Teu cajado nos guia.
Pai, conduz esta família por pastos verdejantes, leva para lugares de descanso verdadeiro, restaura a alma cansada. Quantas almas aqui estavam exaustas, mas agora estão sendo restauradas. Senhor, prepara também uma mesa na presença dos inimigos, que esta família prospere mesmo quando houver oposição, que haja crescimento mesmo quando houver críticas, que haja estabilidade mesmo quando houver instabilidade ao redor, que a unção do Senhor esteja sobre cada membro desta casa, que o cálice transborde, não apenas de bens materiais, mas de alegria, de harmonia, de propósito, e a bondade e a misericórdia do Senhor acompanhem esta família todos os dias. Não apenas hoje, todos os dias. Agora também nos lembramos do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Pai, que esta família habite nesse esconderijo, que faça do Senhor o refúgio, que encontre abrigo sob tuas asas. Livra do laço oculto, livra da peste invisível, livra do terror noturno, livra das setas que voam durante o dia. Que 1000 caiam ao lado e 10.000 à direita, mas esta família permaneça de pé. Porque o Senhor deu ordem aos seus anjos para guardarem em todos os caminhos. Anjos guardando os filhos, anjos guardando os pais, anjos guardando o casamento, anjos guardando as finanças, anjos guardando os sonhos. Senhor, que nenhuma praga emocional se instale nesta casa, que nenhuma contaminação espiritual encontre espaço, que nenhum espírito de divisão permaneça, que haja discernimento constante. E agora aplicamos essa palavra à vida real. Se há um filho distante, que ele sinta saudade da presença de Deus. Se há um casamento abalado, que o pastor restaure o caminho. Se há medo do desemprego, que o esconderijo do Altíssimo seja o lugar de confiança. Se há doença, que o Senhor seja o médico da família. Pai, que esta palavra não seja apenas ouvida, que seja vivida, que seja praticada, que seja lembrada nos momentos difíceis, que ecoe na mente quando o medo tentar dominar, que se torne base firme para cada decisão. Agora, lentamente, começamos a diminuir o ritmo, porque a palavra trouxe estabilidade. E quando há estabilidade, há serenidade. Respire mais uma vez, sinta que a paz está mais profunda. Estamos nos aproximando do selamento final, do momento em que tudo isso será guardado no coração. Permaneça. Pai querido, agora entramos no momento do silêncio que cura. Não é mais hora de declarar, não é mais hora de confrontar, é hora de permanecer. Respire lentamente, sinta o ar entrando e saindo. Sinta como se uma brisa suave estivesse atravessando a sua casa. Não é uma brisa comum, é a presença que acalma, é o Espírito que consola. Senhor, sela agora tudo o que foi liberado nesta oração, que nenhuma palavra se perca, que nenhuma declaração caia no vazio, que tudo encontre lugar no coração desta família. Pai, envolve este lar como um manto de proteção constante, um manto de equilíbrio, um manto de maturidade. Que quando surgirem novos desafios, e eles surgirão, esta família não entre em desespero, que se lembre do que foi construído aqui, que se lembre da rendição, que se lembre da declaração, que se lembre da promessa. Senhor, guarda os pensamentos, porque muitas batalhas começam na mente. Que pensamentos de medo sejam substituídos por confiança. Que pensamentos de derrota sejam substituídos por esperança. Que pensamentos de acusação sejam substituídos por graça. Pai, guarda as palavras. Que a boca desta família seja instrumento de vida. Que haja encorajamento, que haja gratidão, que haja reconhecimento. Senhor, guarda também o coração. Que ele não se feche novamente, que ele não volte a endurecer, que ele permaneça sensível, humilde,
disposto a recomeçar quantas vezes forem necessárias. E agora imagine sua casa durante a noite, as luzes apagadas, o silêncio tomando conta dos cômodos. Sinta que há paz, não tensão, não medo, não ansiedade. Paz, anjos posicionados, presença estabelecida, cuidado constante. Pai, visita cada quarto agora, passa pelas portas, percorre os corredores, senta à mesa, permanece na sala. Que este ambiente seja reconhecido espiritualmente como território teu. E se em algum momento futuro o medo tentar voltar, que esta família se lembre da sensação deste instante, da leveza, do alívio, da segurança, porque a confiança não é construída em um dia, mas é fortalecida em momentos como este. Senhor, que o amanhã desta família seja marcado por sabedoria, que decisões sejam tomadas com calma, que conflitos sejam resolvidos com maturidade, que erros sejam corrigidos com humildade, que conquistas sejam celebradas juntos. Pai, que esta casa seja conhecida como um lugar de abrigo, um lugar onde os filhos sempre podem voltar, um lugar onde o diálogo é possível, um lugar onde o amor não é perfeito, mas é constante. E agora, começamos a selar, porque tudo que começa precisa ser guardado. Tudo que é restaurado precisa ser protegido. Tudo que é curado precisa ser cuidado. Respire mais uma vez, mais lentamente, mais profundamente. Estamos nos aproximando do encerramento definitivo. Permaneça nesse estado de paz. Pai amado, chegamos ao momento final desta jornada, não como quem encerra algo apressadamente, mas como quem fecha uma porta com serenidade, sabendo que dentro ficou luz. Senhor, nós te agradecemos, porque esta família não saiu desta oração como entrou. Talvez os problemas ainda existam, talvez as circunstâncias ainda precisem de tempo, mas algo mudou por dentro. E quando o interior muda, o exterior começa a se alinhar. Pai, sela definitivamente esta casa. Que esta família seja marcada por um novo ciclo, um ciclo de diálogo restaurado, um ciclo de decisões mais sábias, um ciclo de confiança mais firme, um ciclo de fé madura. Que o medo não governe mais, que a ansiedade não dite o ritmo, que o passado não determine o futuro, que as falhas não definam identidade. Senhor, que a cura continue nos próximos dias, que conversas aconteçam, que abraços sejam dados, que pedidos de perdão sejam feitos, que novas oportunidades surjam, que portas se abram no tempo certo, que diagnósticos sejam revertidos ou sustentados pela tua graça. Que livramentos aconteçam silenciosamente, que perigos sejam desviados antes de se tornarem tragédias. Pai, que esta família prospere, prospere em caráter, prospere em união, prospere em equilíbrio, prospere em sabedoria, prospere também financeiramente segundo tua vontade, que o trabalho seja digno, que o esforço seja recompensado, que a administração seja responsável, que não haja desperdício, que não haja desespero. Senhor, que esta casa seja um lugar de retorno, que filhos sempre saibam que podem voltar, que cônjuges saibam que podem recomeçar, que cada membro sinta que pertence. Pai, se algum dia esta família enfrentar nova tempestade, que se lembre, houve um dia em que decidiu confiar, houve um dia em que entregou o controle, houve um dia em que declarou proteção, houve um dia em que escolheu descansar. Que esta memória fortaleça a fé, que esta experiência seja âncora. E agora, respire profundamente mais uma vez. Sinta seu corpo relaxar, sinta seu coração tranquilo, sinta a segurança de que você não está sozinho, que o Deus que guarda Israel não dorme, que o Deus que sustenta famílias permanece atento, que o Deus que restaura continua trabalhando mesmo quando você não vê. Pai, nós descansamos em Ti, confiamos em Ti, entregamos a Ti.
Que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde a mente e o coração desta família. Que o amor permaneça, que a esperança permaneça, que a fé permaneça, que a proteção permaneça, que a prosperidade equilibrada permaneça, que o livramento contínuo permaneça. E que ao final de cada dia, esta casa possa dizer: o Senhor foi bom conosco. Nós selamos esta oração com confiança, não em nossas forças, mas na tua fidelidade. Em nome de Jesus, amém. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam com você, meu irmão, minha irmã. Quero compartilhar uma novidade muito especial com você que caminha conosco aqui no canal Reflexão Bíblica. Nós abrimos agora uma área exclusiva para membros do canal. Um espaço preparado com oração, zelo e profundidade espiritual para quem deseja ir além, crescer mais e se alimentar diariamente da Palavra de Deus. Ao se tornar membro, você continua nos ajudando a levar o Evangelho a muitas vidas, mas também passa a receber conteúdos exclusivos, preparados com ainda mais cuidado, intimidade e direção espiritual. Quando você se torna membro, você não está apenas assinando um canal. Você está semeando no reino de Deus, fortalecendo essa obra e permitindo que o YouTube entregue essa mensagem a ainda mais pessoas. Se o canal Reflexão Bíblica tem te abençoado, se essas palavras têm fortalecido sua fé, considere fazer parte dessa família mais próxima. Para se tornar membro é simples. Clique no botão Seja Membro, aqui abaixo do vídeo, e escolha o plano que cabe no seu coração. Que Deus te abençoe poderosamente. Receba sempre mais da palavra, mais do Espírito e mais da bênção que vem do céu. Estamos te esperando.